Uma pessoa, uma mulher de 85 anos que foi, segundo informações desta pessoa, abandonada pela família. Eu estive lá, acompanhe o que disse esta neta que está sofrendo porque a avó foi abandonada por alguns filhos. Na tela. A RTV está aqui no bairro Jardim Carolina, em Braço do Norte. A Jânia Matos nos procurou para fazer uma reclamação, uma espécie de denúncia. Segundo ela, a avó dela, já de 85 anos, foi praticamente abandonada pela família. Ela, como neta, que está olhando pela avó. Há informação também de que esta mulher ainda possui 10 filhos, né, que são lúcidos, estão aí vivendo tranquilamente. 10 filhos lúcidos e uma deficiente. A mulher, essa senhora, está no asilo e ela veio até a RTV para pedir o apoio para que algum filho, né, assuma a responsabilidade, então, desta senhora. Jânia, a situação, então, é essa mesmo. A sua avó foi praticamente abandonada pela família, é isso? Ela foi abandonada pela família. Há quanto tempo isso? A avó teve um AVC, ou um começo de AVC, eu não sei direito. Há um mês a 2 atrás. Ela foi internada no hospital de Tubarão. E enquanto ela estava lá internada, teve uns filhos que foram e mandaram derrubar a casa que a avó morava. Então ali, quem cuidava dela era uma filha que essa minha tia que era deficiente que cuidava dela. Que também tinha já que alguém cuidar das duas, não só da minha avó. Então o meu tio veio de Forquilinha, levou a minha tia que era deficiente para cuidar. E a avó ficou internada no hospital. Então pelo que eu soube, ele começou a entrar em contato com as irmãs para alguém cuidar da minha avó. Na época, o hospital de Tubarão ameaçou de chamar a televisão e denunciar a família. Então, algumas começaram a ir lá no hospital e cuidar da avó. E acharam, a minha tia de Camboriú pegou e levou a avó para cuidar. Ficou um mês com a avó lá. Trouxe para Braço do Norte, para casa da outra irmã dela. A filha dessa irmã me chamou, ligou para se eu podia ficar com a avó, que ela já tinha falado com os meus tios, com a minha família. E nenhum quis ficar com a avó, inclusive a mãe dela. Então eu disse, para não deixar a avó na rua, então eu fico com ela. Porque na hora eu não sabia que como a minha tia era filha, não podia colocar a avó para a rua. Então eu achei que ela podia, foi onde que eu disse que eu cuidava da avó. Porque eu fiquei com pena, eu achei absurdo isso. Então eu peguei, meus tios não conheciam o número do meu telefone, eu peguei, liguei para quase todos eles, que teve só 2 que eu não conseguia entrar em contato. Nenhum quis ficar com a avó. Então eu disse, antes de levar a avó para dentro da minha casa, eu vou passar na assistente social e na promotoria eu vou denunciar vocês tudo. Então uma disse, eu já fiz isso. Eu digo, não, mas eu vou. Fui no fórum, fui na promotoria, falei para eles o que estava acontecendo. E da promotoria, uma das minhas tias me ligou que era para levar a avó lá para casa dela. E eu levei, então lá elas conversaram com a avó, ela e a filha dela, e ficaram cuidando da avó. E nisso nós já fomos, a minha tia e eu, vendo o que dava para fazer para chamar os outros irmãos para serem responsabilizados. E depois disseram para ir no CREAS. Nós fomos no CREAS, falamos com a assistente social, com o advogado, marcaram uma reunião com os filhos. E eu soube que o marido de uma das filhas foi na casa das cunhadas e dos cunhados dizendo que não era para comparecer na reunião, porque não ia dar em nada. Que se eles fossem, eles teriam que cuidar da avó. Que se eles não fossem, não ia dar em nada. Então, no dia da reunião foi a minha mãe e essa minha tia que estava cuidando da avó. Chegou lá, eu não sei o que conversaram direito na reunião. E só sei que a tia estava levando a avó para casa dela. A minha prima passou a mão no telefone, ligou para o irmão dela e disse, a avó lá dentro de casa não entra mais. E começou aquela confusão toda. Como eu tinha deixado a avó na porta da casa da minha tia, começou aquela confusão me envolvendo de novo. Eu fiquei nervosa na hora, porque o meu marido queria viajar. Eu não sabia o que fazer, o advogado disse que a responsabilidade era da família, que não podia deixar a avó na frente da porta do CRES, porque ia chamar a polícia, que a família ia ser presa. Então, falou família, não disse filhos na hora. Eu entrei em desespero, eu disse, o dia que eu fui na promotoria, disseram que em último caso
poderia internar a avó no asilo. Eu perguntei para ele, pode ser feito isso? Ele disse, ela estando bem cuidada, pode. Então, eles me deram o endereço de 3 asilos, liguei para o de Tubarão, não tinha vagas, já estava em fila de espera desde o ano passado, e consegui em Criciúma no cantinho do idoso. Então, daí, na hora, ela me passou o valor de 2 salários mínimos. Mensal. Porque geralmente é o que o idoso ganha, são 2 salários mínimos. O benefício quando são viúvo. É o benefício dele mais o benefício da esposa. Então eu não tinha. A tia disse, o dinheiro da mãe desse mês eu já saquei. Ela não tem dinheiro. Daí eu liguei pro meu marido, eu disse, tu tens como me emprestar 2 salários? Tu tens esse dinheiro? Porque a avó tá na rua. Ele disse, não, eu disse, tá, e daí como é que fica? Ele assim pra mim, eu digo, o advogado falou que depois a família tem que te devolver. Ele disse, não, eu empresto então. Nós levamos ela lá para Criciúma, chegando lá, a enfermeira que a chefe do asilo tinha que ter um compromisso, teve que sair. A enfermeira disse que tinha mais de R$ 150 de fralda, então deu 1.506 na hora. Eu peguei esse dinheiro emprestado dele, com recibos, tudo ali, para depois receber. Então começou novamente aquela confusão na família, que ninguém ia começar a ligar para eles para ajudar a pagar o asilo. Só a única coisa que um dizia, a tua tia o marido dela que atendeu, a tua tia tem problema de pressão e ela não pode cuidar nem da tua avó e nem pagar, ela não tem como. A outra disse, eu não tenho salário e eu sou doente e o marido não vai pagar porque ele não é obrigado a pagar. A outra disse que estava doente e outros disseram que só iam pagar perante a justiça. E outros, como já conheciam o número do meu telefone, não atenderam mais. Alguém vai ver a tua avó lá? Alguém já foi lá visitar ela? Então, desde que ela ficou internada, foi um tio só, que é esse do tio Domingos, que é esse de Forquilinha que está cuidando da minha tia. É o único que está indo. E eu. Então, eu achei um absurdo também, porque teve agora o dia dos finados, eu soube que... Esse teu tio de Forquilinha que cuida da tua tia, outra deficiente. Isso, exato. E que era o único que eu sabia que vinha lá de Forquilinha a olhar a avó ali no Gravatal uma vez por mês. Qual é o seu pedido aqui para os ouvintes, para os telespectadores da RTV? O que te levou a procurar a TV? O que você quer na verdade? Você quer que a família, algum filho, alguma filha, reassuma novamente a responsabilidade da sua avó? Qual é o seu pedido, o seu desejo? O meu pedido é que a avó fique bem cuidada, porque eu acho um absurdo, que eu tenho 5 filhos também. O trabalho que a gente passa para criar um filho, para depois ser abandonado, eu acho isso um absurdo. E porque cuidar da avó, ninguém está cuidando. Mas dia 5 já me ligaram atrás do benefício dela. Então, se não estão cuidando, para que querem o benefício dela? E todos os irmãos, né, ou seja, os filhos da tua avó, são bem de vida? São que nem eu. Tem uns que são mais bem de vida. Tem uns que têm... Teriam condições de cuidar dela? Todos eles, eu acredito. Eu acredito que todos eles têm a casa melhor do que a minha. E a casa deles é bem melhor. Tem uns que têm apartamentos, têm casa em praia. Eles ganham bem e se mantêm bem. Então, assim, eu acho um absurdo ela estar dentro de um asilo também, porque ela tem 10 filhos. Eles não precisavam estar dentro do asilo, não querem botar dentro de casa. Já que derrubaram a casa, aluguem uma casa, paguem alguém para cuidar dela. E está ela lá abandonada dentro do asilo. Como eu quis dizer? Eu soube que no dia dos finados foram levar flor no cemitério. Para o seu falecido avô? Para os familiares. E a avó que está viva? Foi só um filho ver. Jane, alguma outra colocação, algum outro pedido? Aproveita. Eu queria saber... Olhe bem ali para a tela da RTV e faça o seu pedido. Eu queria saber assim, o Estatuto do Idoso está ali todo bonitinho, porque o idoso tem que ter educação, ele tem que ser preservado, ele tem que ser cuidado, mas está só num papel. Não está funcionando. Porque como eu disse para a promotoria ontem, a avó vai acabar morrendo e não vai ser resolvido o caso dela.